E aí pessoal, beleza? Marconi aqui com mais um vídeo pro canal. Pessoal, antes de tudo, pedir desculpas aí por ficar todo esse período sem postar nada, mas foi devido à correria, faz parte, né? E para quebrar esse ciclo sabático aí, né, digamos assim, vamos retomar a nossa playlist de exercícios do site da Bicroad. O último exercício que nós resolvemos foi o 1020, idade em dias. E aí o próximo a ser resolvido é o que vem logo em sequência, né, o 1021, notas e moedas. Esse exercício, pessoal, até já resolvi, como vocês podem ver aqui do lado, né, o código. E aí o que, que aconteceu? Eu gravei a resolução do exercício, só que devido a algumas configurações erradas no OBS Studio, o áudio não ficou legal. Ficou parecendo áudio de rádio pirata, né? Onde eu fiquei com alguns momentos, né, de pico no áudio, né, e depois momentos praticamente inaudíveis. Eu vou mostrar aqui para vocês como ficou. Esse foi o vídeo gravado, né? Então ficou dessa maneira aqui, ó. Pede para ler um valor de ponto flutuante com duas casas decimais e este valor representa um valor monetário e a seguir calcula. Então, como vocês podem ver aí, ficou alguma uma parte, né, ficou alto, depois baixava, ficando de forma inaudível, e eu falei, não vou gravar novamente porque já gravei, já coloquei o código para ser julgado, né? Então o que, que eu vou fazer? Eu vou explicar o código que eu fiz aqui para vocês, né? Então, primeiramente a questão é essa aqui, vocês podem ler depois, mas o que ela pede é o seguinte, para ler, né, a partir do teclado, um valor de ponto flutuante com duas casas decimais. Esse valor ele vai representar um valor monetário e em seguida temos que calcular o menor número de notas e moedas possíveis, no qual esse valor pode ser decomposto. Aí ele dá aqui a informação, né, que as notas consideradas são notas de 100, 50, 20, 10, 5, 2, e as moedas possíveis é de R$ 1, 50 centavos, 25 até moeda de 1 centavo, né, 10, 5 e 1 centavo. E em seguida, né, a gente tem que mostrar a relação de notas necessárias. O valor de entrada aqui, a parte de entrada ele fala, né, sobre que o arquivo de entrada deve conter, né, um valor de ponto flutuante, onde esse valor ele tem que ser maior ou igual a zero e menor ou igual a 1 milhão. E na saída aqui ele fala para a gente imprimir a quantidade mínima de notas e moedas necessárias para trocar o valor inicial, conforme o exemplo fornecido. E é exatamente isso aqui, o valor de entrada e aqui a saída que deve ser apresentada. E aqui ele faz uma observação que para a gente utilizar o ponto para separar a parte decimal, o ponto como separador decimal. E aí feito isso, né, o código já está aqui, já coloquei para o código para julgar, já subi no GitHub também. Então eu vou explicar aqui para vocês como que eu fiz, né? Então primeiramente eu criei aqui uma variável do tipo decimal, né? Poderia ser double? Poderia, mas como ele falou lá que é um valor que vai representar, né, um valor monetário, então eu acho que o melhor tipo para representar um valor monetário é o decimal, né? E aí, mas você pode criar com double também, vai funcionar da mesma maneira, tá? E aí cria uma variável, o valor digitado do tipo decimal e atribuir a ela o valor que é digitado pelo usuário aqui, pelo teclado, através do console.readline. E aí como sabemos que tudo que é digitado pelo console no C Sharp ele entende como string, então temos que fazer a conversão desse valor, né, para o tipo da nossa variável. No caso é um decimal, então eu utilizei aqui o decimal.parse. Poderia utilizar o convert to decimal também, que iria funcionar da mesma maneira. E aí essa parte aqui do código, deixa eu tirar aqui para poder explicar para vocês. Que ele fala o seguinte aqui, ó, se a gente tirar essa parte, ele vai dar um warning. Se a gente deixar dessa maneira, vai funcionar da mesma tranquilamente. Mas ele dá um warning aqui. Ele fala o seguinte, né, que há a possibilidade do valor digitado ser nulo. Por exemplo, se não for digitado um número, for digitado, por exemplo, como o usuário, por exemplo, digitar uma letra, né, aqui no caso S, né? Então não teria como fazer essa conversão e ele vai retornar aí, né, um valor nulo, atribuir um valor nulo aí a nossa variável. E o que, que eu estou falando aqui para ele? Falando, ó, tudo bem, então caso isso aconteça, caso o nosso console readline seja nulo, então você vai converter esse valor padrão aqui, no caso zero, e atribuir a nossa variável digitado aqui, ó, valor digitado.
Em seguida, feito já, né, criado a nossa variável, atribuído o valor a ela, o valor do teclado, então eu tenho que transformar esse valor aqui em centavos para poder para poder decompor na questão da quantidade de notas e moedas. Então, como que eu faço isso? Criei uma variável inteira do tipo centavos e atribuí a ela a conversão, né, do valor digitado em inteiro, né, transformando ele em centavos aqui. Vezes 100 eu estou transformando ele em centavos. Perfeito. Criei. Fiz aqui a conversão do valor, né, para inteiro, né, transformando em centavos. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu poderia não ter criado esses arrays aqui, ter feito toda a operação matemática diretamente antes do console write-line, mas aí eu iria fazer um console write-line para cada nota, né? Ia dar 12 consoles do write-line. Então, achei melhor fazer dessa maneira aqui. Criei dois arrays do tipo décima, um array notas, outro moedas. No array notas aqui eu tenho todas as notas possíveis, no qual ele especifica no exercício. Aqui a mesma coisa para as moedas. E aqui eu já vou fazer a parte da impressão, né? Então, notas, ele pede aqui no caso notas, né? Depois moedas. Então, aqui eu tenho, por exemplo, notas. E aí, para percorrer o nosso primeiro array de notas, eu utilizei um laço. E aí eu utilizei o for each. Você pode fazer com for? Pode, vai dar certo também. Mas eu quis economizar aqui e fiz percorrer, no caso, utilizei o laço para percorrer o nosso array aqui, o for each mesmo. E aí, no caso, ele vai percorrer item, né? Cada item aqui, o item nota, né? Na nossa coleção notas, no nosso array notas. E o que, que ele vai fazer aqui? Então, aqui eu criei uma variável do tipo inteiro chamada nota convertida, porque eu preciso converter essa nota em centavos também, para depois fazer a operação no qual vai me dar o resultado aí com a quantidade de notas, né? E também moedas. E aí o que, que eu fiz aqui? Então, ele vai percorrer o array, vai pegar o primeiro elemento, né, o primeiro item aqui do nosso array, e aí ele vai converter esse item em inteiro e vai transformar em centavos, né, multiplicado aqui por 100. E vai atribuir a nossa variável nota convertida. Depois eu preciso da quantidade de notas. Então, criei mais uma variável do tipo inteiro, chamada quantidade de notas. E essa variável, o valor dela será o resultado da divisão entre a variável centavos e nota convertida. Feito isso, eu faço o console write-line, imprimindo a quantidade de nota. O motoqueiro aqui está complicado, mas vou resumindo, né? Imprimo aqui a quantidade de notas, em seguida eu imprimo aqui a nota na qual é o elemento aqui do array que foi convertido, né? Na qual estou me referindo aqui à quantidade de notas, na qual foi utilizada aqui para conversão em centavos, para a gente poder ter aqui a quantidade de notas. Em seguida, eu vou reatribuir o valor à variável centavos. E qual vai ser o novo valor da variável centavos? Vai ser a diferença dessa operação aqui. Então, ele vai simplesmente aqui, é como se eu estivesse fazendo aqui, centavos recebe centavos mod nota convertida. Só que aí, para economizar caracteres, eu optei em utilizar diretamente aqui um operador composto. E aí ele vai fazer isso, vai atribuir. Depois ele vai para o segundo, vai pegar o segundo item aqui, né, no nosso loop, aqui ele vai pegar o segundo item nota, aqui 50, vai converter, transformar em centavos, atribuir a nota convertida e aqui ele vai fazer a operação de divisão centavos por nota convertida e vai atribuir a quantidade de notas. Vai imprimir a quantidade de notas e a nota em questão que ele buscou. E aí vai fazer novamente aqui a mesma operação. O restante, né, vai reatribuir a variável centavos o resto da divisão de centavos por nota convertida, que seria aqui o segundo elemento. E aí eu fiz isso aqui também para percorrer, né, o nosso moedas aqui. E aí no caso, onde que entra aqui, por exemplo, a questão do ponto flutuante, né? Nesse caso aqui a gente poderia ter feito aqui já diretamente na variável, mas nesse caso eu preferi fazer a alteração diretamente na cultura do sistema, né? Então, se eu simplesmente, deixa eu só editar aqui, deixa eu comentar isso aqui, vai ser, deixa eu apagar aqui, pronto.
Eu não vou apagar, porque senão depois a gente... Ó, vou comentar aqui, se eu executar o nosso programa, ele vai funcionar. Só que ele não vai ter o ponto como separador decimal, vai ser a vírgula, né? Porque como o meu computador, eu estou no Brasil, então o separador decimal aqui do Brasil é a vírgula, né? No caso decimal é vírgula e o ponto é para milhar, né? E aí no caso ele vai imprimir aqui, no caso o valor é 576.73. Ó, conforme eu falei aqui para vocês, ele vai ter aqui o separador decimal como vírgula e simplesmente eu não vou ter o resultado, né, esperado, vai dar um resultado totalmente diferente, a conta não vai bater. E aí como que eu tenho que fazer isso aqui, né? Então eu precisei utilizar a classe CultureInfo, né, da biblioteca Globalization. Essa classe aqui a gente já utilizou bastante ela, né, em exercícios anteriores, onde era necessário fixar uma quantidade de casas decimais. Então, é uma classe já bem conhecida aí dos nossos vídeos. E aí, simplesmente eu passei aqui, né, cultureinfo.default thread current culture, dito seja essa a pronúncia, né? No caso, recebendo aqui, né, um new culture info, né, passando aqui a localidade que eu quero, né, a cultura aqui que eu quero que seja atribuída ao meu sistema. No caso estava BR, então ele atribui aqui uma cultura onde tem esse ponto. E eu coloquei aqui em inglês United States. E aí ele, se a gente rodar aqui novamente o programa, ó, ele vai funcionar perfeitamente, ó. 576.73, ó. E aí vai dar exatamente aqui o mesmo valor. Vai dar exatamente o mesmo valor. E aí já está aqui, já foi aceito, né? Já está como, se a gente vier aqui, ó, já foi aceito. E aí eu vou deixar aqui para vocês, já coloquei, já subi no GitHub, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o link do código, aí vocês podem acessar o código, né? E a partir desse aqui criar o próprio código de vocês, melhorar. E aí, pessoal, por hoje é só. Então, peço desculpas da maneira como foi gravado o vídeo, né? De forma meio atabalhoada, mas culpa minha, não me atentei na questão da ferramenta de gravação, mas de tudo, né, não foi perdido. Tá aqui o código, então estou explicando aqui para vocês como que o código funciona. E aí nos próximos vídeos, claro, a gente faz já metendo a mão na massa, fazendo e explicando na hora, beleza? Então, pessoal, um abraço, um beijo no coração de todos e até a próxima.